Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde também àqueles que nos assistem pela internet. Então vamos aos nossos recadinhos de hoje, né? Primeiro, peço desligar o celular, por favor, né? Para não interromper aqui a explanação da nossa colega Renata, nossa irmã. Rapidinho, passando pelos recados aqui, os nossos trabalhos, as nossas palestras públicas ocorrem todos os dias. Vocês têm lá fora, está fixado o horário das palestras, assim como no próprio site da casa. Quem nos vê pela internet pode procurar, vai saber que nós temos trabalhos todos os dias, com exceção de sextas-feiras, que a sexta-feira é reservada para o atendimento de dependentes químicos e seus familiares. É um grupo de apoio, não é uma palestra doutrinária, é uma palestra de ajuda realmente, de apoio a todos aqueles que têm esse problema em casa ou que conhecem alguém que sofre esse tipo de problema. Agradecendo a todos aí pela colaboração, né, que nós temos recebido com relação às cestas básicas, e nós estamos aceitando aqueles que tiverem condição e oportunidade de uma doação de um quilo de alimento não perecível, que vai ajudar a compor as cestas básicas, que nós atendemos 70 famílias em forma de rodízio, né? Aliás, são 70 cestas básicas, que dá aproximadamente 300 famílias, né, Matilde? 300 famílias, são 70 cestas básicas que atendem 300 famílias em forma de rodízio. Muito bem. Com relação à doação de roupas, sapatos, nós não temos espaço físico para receber. Então, claro que tem pessoas que precisam e tem outros centros que podem receber e fazer essa doação. Outros lugares, outras entidades beneficentes, não? Então, posto isso, nós vamos iniciar a nossa reunião de hoje, pedindo a vocês que cerrem os olhos, levem os pensamentos até o nosso Mestre Jesus, porque é justamente em nome do nosso Mestre Jesus que nós estamos aqui reunidos. Conforme ele disse, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu ali estarei. Ele está entre nós, porque nós vamos estudar os seus ensinamentos, os seus exemplos, tudo aquilo que ele nos deixou de legado importante para o nosso aperfeiçoamento e desenvolvimento espiritual. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pela oportunidade de aqui estarmos, ter permitido que chegássemos até aqui. Vamos agradecendo a essa Casa do Caminho, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Agradecendo aos mentores da casa, agradecendo aos nossos anjos de guarda, que têm nos orientado pelo bom caminho. E vamos sentindo nesse momento o envolvimento fraterno de todos os amigos espirituais aqui presentes, porque do momento que nós chegamos à casa, nós já estamos sendo atendidos nas nossas necessidades, quer seja no sentido espiritual, quer seja no sentido material da saúde, quer seja no sentido psíquico, através dos problemas que todos nós enfrentamos, que esses amigos espirituais tragam a luz, tragam o caminho, de acordo com o nosso merecimento. Então nós vamos agradecendo e vamos nos unindo nessa corrente de amor, de paz, de fraternidade, preconizando aquilo que Jesus nos ensinou: amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E assim, já predispostos que estamos, já recebendo o auxílio, nós vamos também receber o auxílio em forma de ensinamentos, através da palestra da tarde. Então nós vamos abrindo os nossos olhos, envolvendo a nossa companheira Renata com muito carinho, com muito amor, que vai fazer a palestra da Mulher ante o Cristo, né? Que é justamente mês de maio, mês dedicado às mulheres, né? A nossa Mãe Maria. Então a Renata vai nos trazer essa página, esse ensinamento tão importante. Seja muito feliz, Renata. Oi, gente, boa tarde a todos de novo, né? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês.
Lembrando que o tema da palestra, né, a mulher ante o Cristo, esse ante é uma preposição, né, que significa diante de, né, perante Cristo. Então, lembrando do mês de maio, né, que nós comemoramos o Dia das Mães, tal, e por isso, né, tantas homenagens a nós mulheres, o tema é bem propício porque ele vem falar a respeito das mulheres da antiguidade, não das mulheres contemporâneas, né? Porque o papel nosso hoje em dia é muito fácil, né? Nós temos a nossa presidente da República, que agora tem o título de presidenta, né? O português dá uma mudadinha de vez em quando. Então nós já sabemos que é correto, né? O presidenta. Mas o texto traz lá, né? Toma assim a história, porque antigamente nós já sabemos, né, que as mulheres elas não eram consideradas importantes, né? Houve uma época em que a mulher era considerada o substrato do pó do nada. Então não tinha voz para nada, não podia falar nada, não aceitava nada, não tinha que aceitar tudo, não podia questionar nada. Então, assim, e o papel da mulher, quer dizer, só pela questão da maternidade, já é uma diferença, né? Já é um diferencial. E lembrando, né, gente, que hoje nós estamos aqui, em grande maioria, tá? As mulheres, né, no salão, as encarnadas, né? Nós sabemos que em outras vidas nós já habitamos um corpo masculino, né? E vice-versa, os homens também podem ter habitado um corpo feminino. Então, assim, nessa presente encarnação, enquanto estamos com essa vestimenta, né, de mulher, então, quão importante é esse papel? Porque receber esse título, né, de rainha do lar não é para qualquer um. Hoje nós sabemos que tem o Dia dos Homens aí, né? Eu esqueci a data, Zé. Você lembra? Ah lá. Gente, não é... É porque é novo ainda, eu juro que eu trago numa próxima vez, mas eu esqueci a data, gente. Se alguém lembrar, por favor, me ajude. Mas já tem o Dia dos Homens, porque eles também têm um papel muito importante. Mas, né, a rainha do lar não recebe esse título à toa. Então a gente vai dar uma retomada na história, né? E aqui tem alguns trechos que eu vou pedir licença para ler para vocês, porque é muito bonito. Então, aqui ele começa o texto, né, do Chico, através do Emmanuel, então começa dizendo assim, que toda vez que a gente for considerar uma mulher num plano inferior, a gente precisa lembrar do tempo de Jesus, né? Então, há 20 séculos, com exceção das patrícias do Império, que eram as mulheres mais importantes, né? Quase todas as companheiras do povo, na maioria das circunstâncias, sofriam extrema vilania, convertidas em animais de carga, né, objetos, quando ainda não eram vendidas em praça pública. Então, gente, olha, 20 séculos, né, muito tempo. Mas de lá para cá, o que mudou, né, nesse período tão extenso em tempo cronológico, né? O que fez essa mudança para a nossa vida, né? A mulher conseguiu muitas conquistas, nós conseguimos um espaço, mas a duras penas, né? Só nós que somos mulheres sabemos o que nos custa gerenciar uma casa, deixar tudo sempre arrumado, tudo pronto, porque a mulher tem que ser administradora do lar, né? Ela não é só esposa, ela é administradora. Porque quem que tem que saber se o sabão está acabando? Quem sabe se o arroz está acabando? Então, ela já tem essa função de administradora, né? Aí, além desses afazeres comuns, domésticos, nós ainda temos a missão de cuidar dos nossos filhos, biológicos ou não, ou as pessoas que nos cercam, né? Às vezes um sobrinho, um neto. Sempre nós estamos cuidando de alguém, porque a mulher... Enquanto menina ainda, nós somos mães das bonecas, né? Então nós começamos o aprendizado lá atrás, nas nossas brincadeiras. Toda mulher brincou de boneca, gente. Com salvas exceções, algumas meninas não gostam. Mas a maioria tem aquele instinto maternal, aquela coisa toda, né? Então o nosso fardo ele é muito grande. Aí nós começamos a entrar no mercado de trabalho. Isso falando agora, né? Da nossa contemporaneidade.
Entrar no mercado de trabalho foi uma conquista grande, mas, gente, eu acho que foi uma burrada tão grande que nós fizemos, né? Isso é a minha opinião. Por quê? Nós temos agora uma jornada de trabalho fora do lar ainda. Nós precisamos delegar funções para outras pessoas. Então, quantas de nós que tivemos que deixar os nossos filhos na mão de outras mulheres para poder ganhar o nosso pão? Para, assim, querer melhorar as coisas na nossa vida. Isso é errado? Lógico que não, gente. Eu acho que se nós não tivéssemos dado esse grito de independência, as coisas estariam muito piores, porque nós sabemos que os empregos, né, masculinos, eles não abrangem todas as áreas. Existem áreas que as mulheres dominam muito, então iria ficar faltando alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu acho que o preço é muito alto, porque os filhos ficam, às vezes, na escola o tempo todo. Então, ficam lá na escola 8, 10, 12 horas, numa creche, numa escola. Ou você tem que depender de alguém para você contar, pagar um salário para uma pessoa, para que ela cuide. E assim, a criança vai ser moldada de acordo com os padrões daquela pessoa que está com ela mais tempo. Né? Não vai ter, às vezes, quantas crianças que eu mesma conheço e que chamam as babás de mãe, porque as mães elas não vêm. Né? Então é muito complicado. Eu trabalho numa escola em que os pais e as mães trabalham 24 horas por dia. Né? Aí tem o descanso, mas eles não podem descansar, porque o salário é tão pequeno que eles têm que fazer, desempenhar uma outra função, que não é nem legal, mas tem que fazer. Né? E eles não veem as crianças. Então, quando eu entrei lá, eu mandei um bilhete para uma criança de 10 anos, né, estava na 5ª série, e o menino não trazia, gente, o bilhete assinado. E não trazia, e não trazia. Eu falei, mas meu filho, você não viu a sua mãe? Eu preciso desse bilhete assinado. Não, professor, eu não vejo a minha mãe. Aí, né, vai eu com a cara no chão, né, vou saber da realidade da criança. E não vê mesmo, não era mentira. Ué, a mãe entrava no trabalho, 24 horas, saía, ia para o bico, voltava, o bico de novo, porque eles descansam 2 dias, e aí 24 horas trabalhando e vamos lá. Então, quer dizer, vê quando pode. Então, esse preço, eu acho que foi um pouco alto, né? Mas a gente sempre dá um jeitinho e consegue desempenhar todas essas funções. Às vezes, existem homens que são completamente jeitosos, né, gente, com questão da casa, eles são organizados, e aí a mulher que é bagunceira, tal, tem sempre esse lado diferente. Mas na maioria das vezes, nós é que temos que organizar tudo, a vida toda, né? Então tem que organizar, a criança é pequena, aí vamos lá. Antes de dormir, o uniforme tem que estar arrumado, verificar material, tudo organizadinho, tal, deixa a roupa arrumada para outro dia, tem que pensar o que a pessoa vai fazer de café da manhã, do almoço, de jantar. Gente, não para, não dá. Nós não paramos. Então, assim, se nós colocarmos, né, nos dedos, quisermos contar quantas atividades nós desempenhamos num dia, nós não conseguimos encher, porque 10 dedos de mão não dá. Né? Tinha que ter muitos outros pares de mão. Então é complicado. Quando você consegue sentar um pouquinho, você fala, ai meu Deus, agora eu vou dar uma descansadinha, mas não dá, porque sempre vem um outro a fazer, você lembra de alguém, ou chega um filho, ai, muito com uma fome, vamos levantar e fazer alguma coisa para aquela pessoa comer, né? E somos mães dos maridos, né? Porque, gente, o marido vem para casa da gente, mas ele é um filho grande. Porque tem que cuidar, né? Ele não se vira sozinho, você tem que cuidar, né? Tem aqueles ainda que você tem que colocar a roupa que ele vai vestir, tudo arrumadinho, senão sai tudo esculhambado, né? Tudo bagunçado. A gente não quer isso, né? Quem leva a fama é a mulher. Ah, você não cuida do seu marido, então não é legal, não. Aí, gente, voltando lá para a antiguidade, né? Tocadas, porém, pelo verbo renovador do Divino Mestre, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência aos apelos celestiais. Entre as que haviam descido aos vales da perturbação e da sombra, encontramos em Madalena o mais alto testemunho de soerguimento moral, das trevas para a luz. E entre as que se mantiveram no monte do equilíbrio doméstico, surpreendemos em Joana de Cusa o mais nobre expoente de concurso e fidelidade. Então vamos falar um pouquinho de Madalena, né? Que todo mundo lembra um pouco da história. E, quer dizer, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? É um bordão aí de Jesus que ficou para a nossa vida toda, né? Porque nós não podemos, assim, nos deixar levar pelos deslizes, pelas coisas erradas. Então, quando o texto
coloca soerguimento, então o que significa essa palavra? Então é o reerguer-se, né? O sair das trevas e ir para a luz é abandonar uma vida que não era a vida correta para seguir os ensinamentos do Mestre Jesus e ajudar tantas outras pessoas, né? Então eu acho que esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da evolução. Não ter que fazer coisas grandiosas, porque se a gente olha para a nossa vida humilde, né? Nós falamos assim, meu Deus, mas eu não fiz obra nenhuma. Como assim? Eu vejo o Chico Xavier e falo, minha nossa, eu não fiz nada, eu vou ter que reencarnar quantas milhões de vezes, né? Para poder chegar a ser alguma coisa. E ele se considerava um cisco, né? Então, um grãozinho de areia, né? Então, gente, não adianta a gente querer ficar se comparando. Não é isso. Cada um de nós tem que tentar trabalhar aquilo de melhor em cada um, né? Então, por exemplo, o que eu não tenho de bom ainda, que a maioria de nós ainda não tem? A paciência. Então, vamos treinar a paciência, né? É difícil, gente? É muito, mas é muito, muito. Só que não é impossível. Com o passar do tempo, a gente vai amadurecendo, a paciência parece que vai chegando mais. Por quê? É a experiência. A voz da experiência te faz enxergar algumas coisas de outro modo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava muito brava, porque é um profissional liberal e depende de uma pessoa que ajuda, né, do auxiliar que está ali ajudando e tal. E a moça mandou um torpedo dizendo que não ia trabalhar em plena segunda-feira. Aí a pessoa já estava doida, né? Poxa vida, mas você estava doente no final de semana, por que já não foi atrás de um médico no final de semana para já ficar bem na segunda-feira e tal? Aí eu peguei e falei assim, mas o que a sua funcionária tem? Ah, falou que está com uma gripe. Eu falei, então, minha flor, mas você queria que ela viesse trabalhar com gripe? Vai passar para você, para seus pacientes, para todo mundo? Não, deixa ela quietinha em casa. Então, aquele ditado que fala, né, há males que vêm para bem. Então, por exemplo, esse tipo de visão, a gente consegue ter só com o passar do tempo ou com as experiências que nós temos. Então, às vezes, você está lá num baita de um congestionamento e tal, e não sabe por que cargas d'água você está ali. Às vezes você está sendo livrado de ser assaltado num farol à frente, ou de ter uma batida de carro. Ninguém consegue prever esse tipo de coisa. Então, lembrar sempre que nada acontece por acaso. Tudo na nossa vida está planejado. Quem muda o curso das coisas somos nós. Então, nós temos o livre-arbítrio. Então, está em nós mudar o curso das coisas. Se eu não estou exercendo a paciência e deveria, então eu que estou mudando o curso, o rumo da minha vida. Então eu que preciso pegar o meu leme e endireitar a minha embarcação, porque senão não vai dar certo, né? Aí aqui no texto fala da Joana de Cusa, e ela uma vez foi conversar com Jesus, porque o marido dela não aceitava, né, tudo que ele dizia, não aceitava as pregações, né, nada daquilo. Então, a única coisa que ele pega e fala, eu até anotei para deixar bem igualzinho, ele disse assim, que ela precisava amá-lo mesmo assim, porque não dependia dela mudar o jeito de pensar dele. Né? Então, ela precisava aceitá-lo daquele jeito, ela continuaria trabalhando, acreditando, fazendo as coisas dela, tendo, né, aquela boa vontade, aquela fé toda, mas ela não podia transferir para o outro a vontade dela, porque não adianta, gente, isso nós trazemos para a nossa vida. Então, em casa, nós sabemos que em casa estão arrebanhados aqueles espíritos que precisam se entender, né? Então, a nossa primeira missão está dentro do nosso lar. Já falei aqui um monte de vezes. Não adianta nada eu, fora de casa, ser aquela pessoa linda, maravilhosa, que todo mundo beija, abraça. Ai, como você é encantador, educado, nananana. Entrei em casa, tiro a máscara, né, do bonzinho, do educado, do bondoso, e aí você é o carrasco. Não pode. Aí está errado. Então, mesmo dentro da nossa casa, como que é difícil aceitar e entender as diferenças das pessoas? Não é difícil? Porque nós pensamos de um jeito e as outras pessoas pensam de outro. O quanto que uma mãe sofre com um filho, gente, quando o filho não acata aquilo que você está dizendo. Você tem experiência, você está sabendo que aquilo está errado, e você vai orientar e eles olham para a gente e falam assim, deixa, já sei. Tá bom, então vai lá e quebra a cara. Aí quebra a cara e vem com o rabinho no meio da perna. Ai, mãe, você tinha razão. Entendeu? Não adianta. É igual a história do vai chover, né? Ou leva o agasalho.
Menino, leva a chuva. Que chuva, mãe? Olha o sol que tá aí, não vou levar guarda-chuva de jeito nenhum. Vai chover, olha a chuva. Não, não vou. Aí chega em casa molhado, né? Inteirinho encharcado. Mas você tem uma boca, hein? Não é que tem boca, é experiência, né, gente? Então não tem como. Só que nós temos que aceitar o que cada um está fazendo, né? Se nós conseguirmos, assim, através das nossas atitudes, mudar um pouquinho, já é de grande valia. Então, o que eu posso fazer para mudar? Já que eu não mudo o pensamento do outro, eu posso mudar a minha atitude. Se eu receber uma ofensa, por exemplo, eu não preciso revidar. Não vou revidar. Então, sei lá, alguém foi mal criado comigo, gritou comigo, me ofendeu. Para que eu vou cair o meu padrão vibratório e entrar naquela vibração e também brigar, xingar? Aí vira uma bola de neve, não adianta nada. Então, mesmo que você se sinta ofendido, magoado, sei lá, gente, vai lá, faz igual o Chico ensinava, né? Bebe água, põe água na boca, que aí você não fala nada, né? E não explode com ninguém, e tudo passa. Né? Depois da tempestade sempre vem a bonança, né? Então, a gente precisa treinar isso também. E principalmente dentro de casa. Aí depois estende para o nosso ambiente de trabalho, né? Para os nossos círculos de amizade, familiares, assim, mais distantes, enfim. Aí, gente, continuando, o Chico escreve assim, olha. Atraídas pelo puro amor, conduziam à presença do Senhor os aflitos e os mutilados, os doentes e as crianças. Embora não lhe entregassem o círculo apostólico, foram elas, representadas nas filhas anônimas de Jerusalém, as únicas demonstrações de solidariedade espontânea que o visitaram desassombradamente sob a cruz do martírio, quando os próprios discípulos debandavam. Então, quer dizer, as mulheres, né? Primeiro a mãe de Jesus, né? Que ficou o tempo todo ao lado dele, né? Assim, presenciando tudo aquilo e sem abandonar. Porque os discípulos, né? Até os apóstolos, a gente sabe através da história, que não ficaram ali o tempo todo, né? Lado a lado, não foi aquela coisa. E as mulheres não. Elas estavam ali, mesmo que quietas, né, porque elas não podiam se manifestar, nós sabemos que era a minoria, então a manifestação não é como acontece hoje, que todo mundo quer falar alguma coisa, vamos falar, erguer bandeira, não era bem assim. Mas só a presença, a prece, a fé que aquelas mulheres tinham, já foi de grande valia, né. Aí depois, mais tarde, junto aos continuadores da Boa Nova, né, que é o nosso Evangelho, sustentavam-se no mesmo nível de elevação e de entendimento. Aí aqui ele fala de Dorcas, que era, né, a costureira jopense, que depois de amparada por Simão Pedro, fez-se a mais ativa colaboradora da assistência aos infortunados. Aí depois falam aqui da Febe. Só voltando um pouquinho. O Simão Pedro... ele teve, né, através do auxílio, vamos dizer, das Dorcas, a seguinte mensagem, né, para que ele pescasse novos homens, né, e não mais só peixes. Então ele precisava pescar, né, arrebanhar mais homens para que o mundo começasse a caminhar de uma forma diferente, né, que os pensamentos fossem diferentes. Aí depois, voltando a falar da Febe, é a mensageira da Epístola de Paulo. A Epístola é a carta, né, de Paulo de Tarso aos Romanos. Ela era uma serva da igreja, né, e que assim esteve também embrenhada nessa questão religiosa, de poder levar até as pessoas, né, através dos atos, gente. Então, assim, tudo que está sendo dito aqui, essas mulheres, elas não eram mulheres que precisavam aparecer para fazer nada, não é isso, né? Então, é aquilo que eu volto a falar, nós não precisamos nos comparar a grandes feitos, porque o grande feito, ele já é observado por todo mundo. Então, a sua ação, né, a própria ação, não sei se vocês lembram do Evangelho, a passagem que fala do óbolo da viúva, né? Então, quer dizer, todo mundo contribuía lá, ofertar, né, as moedas, o ouro, sei lá, tudo fazendo as doações na igreja e tal.
Quer dizer, agora a pessoa que não tinha nada, nada, com aquele monte de filho que precisava sustentar, então vai lá, oferta aquilo que não tem, né? Porque era quase que praticamente o que não tinha. É muito diferente do que quem é abastado e fala assim, eu vou fazer essa doação, vou doar. É diferente. Não que não tenha valor, mas o peso não é o mesmo. É igual quando a gente fala da questão do tempo, né, da caridade, quando nós estamos doando o nosso tempo. Volto a dizer isso, por exemplo, os grandes feitos, eles não precisam ser homéricos. Então, às vezes, você está num dia super atribulado, tem um monte de coisas para fazer e alguém precisa dos seus ouvidos para que seja escutado, né, para falar alguma coisa para você. Se você encher o seu coração de amor e deixar aquela pessoa falar, mesmo que você aconselhe e ela vá fazer uma coisa diferente, porque tem gente que pede conselho, mas já sabe o que vai fazer, né? Então você fica lá matutando o que a pessoa poderia fazer para dar certo, tal. Você fala, aí ela vai lá e faz o contrário, mas é um problema dela. Você doou o seu tempo, você se predispôs a escutar a pessoa, então isso é caridade. Ouvir é caridade, né? E nós precisamos ouvir mais do que falar, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Então, a gente precisa medir essas coisas para que, assim, as pessoas que estejam à nossa volta consigam aprender através dos nossos exemplos. Não adianta nada, eu conheço uma amiga, e ela pertencia a uma outra religião, e ela, de uma hora para outra, ela abandonou. E ela ia, a gente frequentava, trabalhava, era diferente o jeito que eles conduziam as coisas lá. É uma religião que não é nem brasileira. E aí, um dia, ela debandou, saiu, porque ela falou assim, escuta, tinha lá, não sei se era reverendo, pastor, não sei, um líder, né, que ficava ali falando algumas coisas, e tudo que ele falava, quando saía dali, ele fazia o contrário. Então, aquilo tocou muito a moça, ela falou, não vou mais, quer dizer, fala para não beber, o cara sai dali e vai beber. Fala que não pode trair ninguém, vai lá e vai trair a mulher, esse tipo de coisas, né? Então, quer dizer, o que levou a pessoa a abandonar a religião? A falta de exemplo. Nós temos que dar o exemplo. A gente costuma dizer que nós espíritas, a nossa responsabilidade é dobrada, né? Porque nós temos a nítida certeza do que está acontecendo conosco agora e o que irá acontecer conosco depois, né? Então, não dá para falar assim, mas eu não sabia. Não dá para dizer que somos desavisados. Essa não vai colar lá não, viu, gente? Nós precisamos lembrar direitinho do que temos que fazer aqui. Aí, falando de mais uma mulher, a Lídia, em Filipos, né? É Filipos ou é Filipos, hein? É Filipos, né? É. Em Filipos, é a primeira mulher com suficiente coragem para transformar a própria casa em santuário do Evangelho. Lloyd e Eunice, que eram parentas lá do Timóteo, né? Eram padrões morais de fé viva. Então, gente, vocês percebem que são pessoas que eram pessoas do trato comum, né, do dia a dia, e que fizeram tantos feitos, e que eram mulheres, numa época em que a mulher não era valorizada, em que a mulher não tinha voz ativa para nada. Então, quantas fazem parte da história, que não ficaram, graças a Deus, no anonimato, para poder mostrar para a gente tudo aquilo que pode ser feito, né? Então, quer dizer, eu não preciso abrir, né, eu preciso fazer uma fundação, eu preciso abrir montar uma ONG, alguma coisa grandiosa. Não, você pode começar aos poucos, né, ajudar de uma maneira pequena, porque cada grãozinho de areia vai sendo contado a nosso favor, né? Aí aqui, para continuar, o Chico diz o seguinte: entretanto, ainda que semelhantes, né, heroínas não tivessem de fato existido, não podemos duvidar que um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, o supremo poder do universo, não hesitou em recorrer à abnegada mulher escondida num lar apagado e simples. Então aqui, gente, mesmo que nós não estivéssemos falando de heroínas nenhumas, né, não tivéssemos nada de dados históricos para poder falar a respeito de algumas mulheres, nós sabemos do valor que a mulher tem, né, de como é diferente, de como é importante esse papel na sociedade.
E principalmente hoje, quer dizer, nós precisamos repensar um pouquinho alguns valores, nós que somos aí, fazemos parte, né, desse progresso, tamanho que nós temos, dessa modernidade que nós enfrentamos. Então, começar a colocar na balança o que realmente é o papel da mulher em todos os sentidos. Então, assim, quando nós conseguimos um pouquinho mais de liberdade, muitos vão concordar comigo, algumas mulheres se perderam um pouquinho no caminho, porque confundiram liberdade com libertinagem. Né? Essa confusão ela não poderia ter acontecido. Então, ter liberdade de expressão, ter o direito de ir e vir, ter o direito ao voto, tudo isso é muito importante, é muito bonito. Mas nós precisamos conservar sempre a nossa integridade. Eu já disse aqui uma vez, faz muito tempo, mas eu vou repetir. Quando eu me casei, meu marido chegou em casa um dia e falou assim que o chefe dele, onde ele trabalhava, tinha dito uma frase que ele ficou apaixonado. Ele falou assim, que a mulher ela não precisa ser somente honesta, ela precisa parecer honesta. Né? Então, gente, o que acontece? Você ser honesto, vamos entender o que seria essa honestidade num âmbito geral, né? Então, quer dizer, você ser direita, ser correta, fazer as coisas todas, então não basta só isso. Você precisa mostrar, parecer que você é aquilo. Né? Então, o jeito de vestir, o jeito de conversar, o jeito de se relacionar com as pessoas, nós precisamos nos valorizar. E, infelizmente, as meninas hoje, elas perderam essa noção. E eu acho que perderam justamente porque as mães são jovens, são frutos dessa liberdade de expressão. Né? Então, os nascidos aí em 90, 85, né, que já são pais dessa meninadinha pequenininha, eles precisam tomar um cuidado redobrado, gente, para transmissão de valores para essas pessoas, principalmente para as meninas. Porque, assim, o valor moral, ele não pode acabar nunca. Nós não podemos banalizar as coisas. Depois que a questão do divórcio, né, ficou mais comum na vida das pessoas, muita gente banalizou isso. Então, é um tal de casa separa. Quer dizer, graças a Deus que houve o divórcio, para que a gente não ficasse obrigado, né, àquele laço que não dava mais certo. Então, tem essa possibilidade de dissolução de um casamento? Tem. Mas banalizar isso não dá, gente. Não pode ser assim. A cabeça das crianças vai dando um nó. Né? Porque uma hora o pai está com alguém, depois a mãe está com alguém, e aí como é que faz? Fica tudo muito bagunçado. A gente precisa começar a resgatar um pouquinho desses valores. E eu gostaria muito, mas muito mesmo, que as minhas meninas, as minhas alunas, conseguissem absorver tudo que eu falo para elas, porque eu não me limito só em transmitir o conhecimento da minha matéria, né? Eu sou metida mesmo, então não estou nem aí, eu falo. Eu gostaria que elas me ouvissem um pouquinho mais, porque elas precisam se valorizar. Então não dá, hoje não, os laços mudaram, então aquela coisa, a história do ficar, então sai com um hoje, com outro, com outro. Gente, elas vão para um passeio, beija um, beija outro, beija outro, beija... Para quê? O que acrescentou na vida? Às vezes não sabe nem o nome do menino, é para dar um beijo, tá? Que bobagem. Então isso é falta de valor em casa. As pessoas, às vezes, nunca sentaram os pais para conversar. Também não é só cobrar. A gente precisa ensinar. Você precisa dar o exemplo. Você precisa mostrar o caminho. É assim que filho aprende. Filho não aprende só na base da bronca, do castigo. Não é assim. Então, a gente precisa... assim, eu gostaria muito ainda de viver, né, uma época, eu acho que eu ainda vou ficar por aqui um tempo, mas eu gostaria de viver uma época em que os valores, as ideias morais fossem resgatadas. E principalmente com relação às meninas, porque elas precisam se impor mais, se dar o respeito, né? Se valorizar um pouquinho, porque hoje está tudo muito banal, gente. Quer dizer, que homem que vai querer constituir uma família com uma moça que já saiu com Deus, o Raimundo, todo mundo? Não pode, né? Eu não sou tão velha assim. E na época em que eu era moça, minha mãe falava, nossa, Renata, não pode, namorado tem que namorar e casar com o namorado. Minha mãe namorou, meu pai casou com ele, tudo bem, né? O único namorado, a paixão da vida dela até hoje, com 82 anos. Mas, enfim,
os valores eram outros, gente. E nós precisaríamos resgatar um pouco. Não vai dar para ser como era antes, isso é impossível. Porque tudo mudou. A gente falou aqui do progresso, né? Mas a mulher resgatar um pouquinho mais de privacidade, de reserva, eu acho que está faltando. A coisa está bem, bem banalizada. A gente precisava retomar um pouquinho esses valores antigos aí, né? E aí, para encerrar, gente, o texto diz assim, olha. Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, pobre entre os pobres, carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz que não murcha, né, da estrela de Nazaré. Então, valorizar cada mulher, eu acho que é papel fundamental para todas as pessoas. Não é só para os homens, não. Os homens, eles valorizam, de jeitos tortuosos às vezes, né? Mas eles valorizam, eles sabem o quanto a mulher é importante na vida deles. Há recente tempo agora, sei lá, acho que terminou essa semana, acho que ficou no ar aí um programa, acho que no Fantástico, A Vida Sem Mulheres, né? Não sei se vocês conseguiram ver. Eles fizeram um quadro bem longo, tal, porque eram muitas famílias. Mas assim, a história é que no início todas as mulheres foram embora de casa e os maridos tiveram que ficar tomando conta da casa e dos filhos. No primeiro dia fizeram festa, né, gente? Churrascão na laje, né? Aquela coisa toda, soltaram o foguetório, porque a mulherada foi embora. Graças a Deus, livre dela! Não vou mais escutar ninguém falando, tá bagunça aqui, não sei o que lá. Eles fizeram uma festa, gente. Primeiro dia, vamos lá, levar a criança para a escola, cuidar de casa. E elas, algumas mais, né, organizadas por conta de saber que os maridos não iriam cumprir os deveres, deixaram tudo por escrito, né? Aí alguns falavam, não, mas não dá, mas faz isso todo dia. Como assim, gente? Mas não tem como não fazer todo dia, né? Às vezes eu sou questionada, mas você vai limpar a casa de novo, mas você não toma banho todo dia? É simples assim, você tem que organizar as coisas da sua casa do mesmo jeito que você se organiza. Se você come todos os dias, né? Se alimenta todos os dias, toma banho todo dia, a casa tem que dar um jeitinho todo dia, né, gente? Senão não dá. Aí, para encerrar mesmo, tem um poema aqui a respeito do Dia das Mães, né? Que já foi o Dia das Mães, mas nós continuamos sendo, né? Então, mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Com júbilos divinos, mãezinhas queridas, que a celeste bondade coroe a todas por tudo o que dás nos caminhos da vida. Deus te proteja, exalte e abençoe. Então, que todas nós, né, que somos mães, possamos continuar conseguindo, né, essa proteção divina que nós temos, que cada uma de nós mulheres consiga desempenhar o papel aqui na Terra da melhor maneira possível, né, enquanto mães, esposas, amigas, companheiras, filhas, mães, né, que nós possamos, assim, fazer a diferença. Porque o nosso planeta, ele precisa disso, né? Precisa de quem faça a diferença, né? Nós precisamos, óbvio, da força dos homens, mas precisamos da ternura que as mulheres têm, tá? Agora vocês podem fazer perguntas. Muito bem, então está aberta as perguntas e comentários, né? Só tem um homem aqui na plateia, então nós não. Acho que ele não vai. Acho que ele não vai querer fazer comentário. Então, alguém tem algo para falar? Ninguém? Nossa, é mau sinal, hein? Não é bom sinal, não, é bom sinal. Eu acho que é bom sinal. Acho que você tocou fundo aí. E você fala para uma plateia feminina, né? Então foi fácil, né? Foi fácil. Eles escutaram exatamente aquilo que queriam ouvir, né?
Se mas, fosse o contrário, estaria em maus lençóis. Exatamente, exatamente. Mas tem você falou dos homens em casa, né? Então me faz lembrar que quando eu tive mais tempo para ficar em casa, agora tenho mais tempo, né? Faço, felizmente, graças a Deus, eu comecei a reorganizar a casa, a parte de despensa, né? Latarias e etc, etc. E comecei a reorganizar os remédios e tal. Aí a Leda disse para mim, olha, durante 45 anos, tudo isso foi organizado, agora não encontro mais nada. Você mudou tudo. Mudei tudo, comecei a organizar os estoques, né, os remédios existentes, os medicamentos, o que existia na despensa, estava tudo organizadinho, né? Só que ela não encontrava mais nada, né? Essa história sua me faz lembrar, todas as férias, né, professor é assim, né, nas férias você precisa arrumar alguma coisa, né, então tudo bem, fui arrumar as ferramentas do meu marido. Tá, beleza, gente. O coitadinho tá até hoje procurando coisa, porque eu etiquetei tudo, tirei tudo do negócio, coloquei naqueles organizadores, né? Os preguinhos tudo separadinho por tamanho, mas eu demorei muito tempo para fazer isso, vocês não têm noção. Gente, ele não acha mais nada, porque era misturado, porque tinha que ser misturado. Sim, né? E não acha mais nada até hoje, é difícil. Mas diz que saiu uma pesquisa, né, sobre o cérebro, como funciona do homem e da mulher, né? Diz que a mulher consegue pensar um monte de coisa ao mesmo tempo, exatamente, né? Os homens não, tem que focar, né? Então essa é a diferença, né? Você tem que focar. Se a mulher pensa, pode estar a confusão que for, né? Assim acontece com a nossa biblioteca. Quando a Leda prepara uma aula, os livros ficam que depois eu não acho mais, né? Mas muito bem. É isso aí. Matilde, alguma coisa você tem a falar, Matilde? Mas você é mãe, você sabe, você é mãe, avó, já bisavó. Ai, que delícia. A herança que a gente recebe, né? Dos nossos pais também. Muita coisa vem dos pais, né? Então a gente tenta, põe na balança aquilo que deu certo e o que não deu. E aí a gente tenta consertar. Através dos filhos, daqueles que dependem de nós, né? A gente tenta consertar. Mas a experiência valeu, né? Então, todo o carinho, toda a disposição. Minha mãe teve 6 filhos, né? Que beleza. 6 filhos. E foi uma vida corrida, sofrida, né? Então, eu trago isso comigo também. Mas eu sempre pensei assim, eu quero deixar com meus filhos alguma coisa que deixe saudade. Não que fala, puxa, minha mãe foi uma carrasca, né? Exatamente. Minha mãe dizia que eu não batia nos meus filhos. Ela falou, você dá surra de chale neles. Surra de chale é bom. Que eu achava um depauperio, né? Bater numa criança. Eu achava aquilo horrível. Um adulto bater numa criança, né? Mas ao mesmo tempo ela dizia assim, olha, dá uns tapinhas nas partes almofadadas que não faz mal para ninguém, é verdade. Então tudo isso a gente aprende. Um tapinha bem dado, né? Um prato de canja não faz nem mal para ninguém, né, então tem que explicar, né, para a criança por que ela fez errado, que aquilo não pode ser admissível, né? E colocar de castigo. Então você vai ficar uma semana sem ver televisão, qualquer coisa assim, nesse sentido, né? Agora, não pode proibir de ir para a escola, porque aí... Não, aí pega gosto, minha filha. Não endireita nunca mais. Aí é um prêmio, né? Aí é prêmio, exatamente. É prêmio. É igual o aluno, né? Que está assistindo a sua aula e não está afim de nada. Você colocá-lo fora da sala é o que ele quer. É o prêmio para ele. Não, vai ter que me engolir. Fica aqui 45 minutos assim olhando para mim. Mas muito bom, Renato. Foi muito, muito boa palestra, né? Eu que em casa só tem 2 homens em casa, eu e o cachorro, né? Tá, se você é minoria, né? Você esqueceu de falar quando as mulheres voltaram, os maridos choraram. Choraram de alegria. Esqueci, é verdade. Foi difícil. Aí soltaram o foguete porque elas voltaram, exatamente, Não, nós fazemos falta, né, Zé? Com certeza. Não, olha,
Matilde falou, sua mãe teve 6 filhos, né? Minha mãe teve um casal, mas eu acho que fiz conta de 6, viu? Valia ela, por 6, só você, né? É, com certeza, viu? Mas eu conheci a doutrina, depois encontrei a Leda, então a coisa caminhou. Aí deu certo, tá vendo? Deu tudo certo, gente, tudo de bom. Organizou sua vida. Com certeza organizou minha vida, graças a Deus, né? Só tenho a agradecer a Deus, né, por tudo, né? Muito bom, então agora nós vamos, nesse momento, retribuindo aquilo que nós recebemos, em matéria de bênçãos e graças, né? Porque nós estamos aqui assistindo a nossa companheira Renata falar, mas nós estamos recebendo o auxílio do mundo espiritual. Então agora nós vamos, antes de receber os passes, que é a outra parte que nós vamos ser beneficiados, nós vamos procurar, através do nosso amor, beneficiar aquelas pessoas que estão precisando, aqueles lugares. E quando nós falamos em vibração, em vibrar, é pensar com amor. É pensar com a cabeça ligada ao coração, né? Então, nesse momento, vamos pensando com muito amor, que é a nossa vibração, né? Levando esse amor de todos nós aqui, desses amigos espirituais aqui presentes também, nós vamos levar todo esse amor aos hospitais onde aquelas criaturas encontram-se internadas ou sendo atendidas, aquelas criaturas que necessitam de um alívio, de um consolo. Vamos levar até eles esse nosso amor, em forma de um bálsamo consolador, para que suas dores possam ser aliviadas, tanto as dores físicas como as dores psicológicas, morais. Vamos também, queridos companheiros, como disse Jesus, nos ensinou, amar os nossos adversários. Não vamos falar inimigos, falar adversários. Mas aquelas criaturas que não procedem de acordo com o que nós pensamos. Vamos levar o nosso amor até elas também, porque elas são filhas de um mesmo Pai, como nós somos, filhos de um Criador. Vamos levar o nosso amor até elas, onde quer que se encontrem, nos seus lares, nas ruas, enfim, que Jesus possa abençoá-las também, e que nós possamos ter a devida compreensão para amá-las como verdadeiros irmãos. Vamos pensar com muito amor também naquelas criaturas que se encontram enfermas, não da matéria, mas da alma, do espírito. Aquelas criaturas que prosseguem num caminho errado, num caminho que contraria as leis de Deus e dos homens. Quer sejam apartados da sociedade, nos presídios ou pelas ruas que se encontram ainda. Vamos levar nosso amor até elas para que essa centelha divina possa tocar-lhes o coração e possa encontrar o verdadeiro caminho do bem e do amor. Vamos vibrar também, queridos companheiros, para os nossos lares. Todos aqueles que ali se encontram abrigados sobre aquele teto, que possam receber esse nosso amor, esse nosso carinho, e que Jesus possa depositar ali os melhores fluidos de paz, de tranquilidade e de harmonia. Vamos vibrando também, queridos companheiros, por essa nossa casa de oração, pela casa do caminho, pelos mentores abnegados que sustentam no mundo espiritual essa nossa casa, e pelos trabalhadores desta casa, para que possamos prosseguir nessa jornada bendita, para que possamos abraçar com muito amor essa oportunidade que Deus, nosso Pai e Jesus nos oferece. Vamos vibrar muito amor por ela, queridos companheiros. E assim, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aqui estarmos. Vamos agradecer a Jesus, nosso irmão maior, pelos seus ensinamentos, seus exemplos, por tudo aquilo que nós possamos assimilar de bom para o nosso melhoramento espiritual. Vamos agradecendo essa prece de espíritos
iluminados, que nos trazem sempre esse apoio tão necessário para o nosso trabalho espiritual. Vamos agradecendo aos nossos anjos de guarda pela sua dedicação, pelo seu desvelo, para que possamos sempre trilhar no bom caminho. E assim, nós vamos encerrando essa nossa reunião de hoje, dizendo: obrigado, meu Pai, obrigado, Jesus. Que assim seja. Agora vamos